Senhor, nós vamos abrir a Tua Palavra e eu quero pedir que o Senhor, neste momento, dê foco para todas as pessoas. Existem sempre muitos elementos que podem nos distrair no culto, mas nós queremos, como Maria, sentar aos Teus pés e ouvir a Tua Palavra e ser impactados por ela, queremos ser ensinados por ela, desafiados por ela também. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça os corações das pessoas como solos férteis, acolhedores da Tua Palavra, e que a Tua semente produza, Senhor, produza a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós pregamos recentemente sobre o Salmo 122, quando o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós vimos que o culto nunca pode ser um momento de peso, mas um momento de alegria. Depois nós vimos no Salmo 100 que, de fato, Deus espera que o culto seja sempre uma prestação de serviço ao Senhor, regada de alegria, de festa, de júbilo, porque o culto é aquele momento em que nós nos alinhamos como corpo, somos como pedras colocadas umas ao lado das outras, e juntos nós fazemos a obra de Deus, porque o culto é aquele momento que regula a nossa vida e que nos alimenta para aquela semana toda cheia de desafios que nos esperam, que a gente nunca sabe quais são, mas o culto é aquele momento em que Deus fala conosco. Nós chegamos à casa do Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós nos curvamos diante dele, nós participamos da ceia e o Senhor vai falando conosco o tempo todo, trabalhando o nosso interior e nos preparando. Aí na semana seguinte, quando a gente sente que o pavio está lá no finalzinho, a gente vem e o Senhor dá uma recarga na gente aqui, né? O culto, eu não sei qual a noção que você tem de culto, assim, né? Sobre a origem do culto, mas eu quero contar para vocês que o culto não nasceu em Pentecostes, tá? De repente alguém pensa que culto é coisa que nasceu lá no Pentecostes, Atos 2, em que antes não havia culto. Não é bem assim, não. Deus sempre desejou que o seu povo estivesse unido, cultuando a Ele como uma comunidade, como um corpo. Quando você abre as páginas de Gênesis, eventualmente você vai encontrar algumas manifestações de culto, mas não eram bem cultos de uma comunidade. O que acontecia, você via, por exemplo, Abel servindo oferecer o sacrifício, embora Deus não tenha aceitado o sacrifício, mas ele tentou cultuar a Deus. Você vê Caim e Abel cultuando a Deus, cada um da sua forma. Deus aceitou o sacrifício de Abel, não de Caim. Você vê Noé servindo ao Senhor, você vê Abraão levantando altares, você vê Isaac. Mas esse era um contexto mais patriarcal. O patriarca oferecia o sacrifício em nome de si e da família. E muitas vezes o familiar não tinha nem a opção de dizer se ele cria ou se não cria naquilo. Por exemplo, Isaac servia a Deus, oferecia sacrifícios, mas quando Jacó foge de casa e vai para a casa do tio, e ele pousa lá em Betel, e ele tem o sonho, ele fala: se o Senhor me levar e me trouxer em paz, então o Senhor vai ser o meu Deus. Quer dizer que não era então. Isaac adorava a Deus, Jacó estava debaixo da autoridade de Isaac, mas o Jeová não era o Deus de Jacó, era o Deus de Isaac. Então essas coisas aconteciam num contexto muito patriarcal. Mas aí Deus forma uma nação lá no Egito. A nação de Israel, chegam 70 pessoas no Egito, e depois de 400 anos eles são mais de 2 milhões de pessoas, e ali você tem uma nação. Ele está reclamando do barulho. Isso. Então ali você tem uma nação. E aquela nação fica debaixo do jugo de Faraó, debaixo de grande escravidão, debaixo de opressão, e ela começa a clamar a Deus que tenha misericórdia e venha libertá-los. Deus ouve o clamor, né? E esse resgate de Israel, que sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e começa uma travessia rumo a Canaã, terra prometida, é uma metáfora e um tipo do que Deus faz conosco. Nós estávamos todos escravos no império das trevas, no império de Satanás. Um dia nós atravessamos o Mar Vermelho em nossas vidas, pela mão forte do Senhor, e nós começamos uma trajetória rumo a Canaã, rumo à presença de Deus. E o culto está envolvido nisso tudo. Então, como você sabe, Deus comissionou Moisés para essa tarefa, né? E é interessante que desde que Deus chama Moisés para tirar o povo
do Egito, até pelo menos a 10ª praga. A mensagem é que o povo foi ali, Deus estava tirando o povo para prestar culto a Ele. Vou te convidar a abrir em Êxodo. Eu vou ler 3 versículos só para você acreditar em mim, tá? Para não ler 15 passagens, vou ler só 3. Êxodo 3, versículo 12. Deus está chamando Moisés e olha o que ele fala: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Deus estaria tirando Israel do Egito para servir a Ele naquele lugar que era o deserto. Versículo 18, mesmo capítulo. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Sacrificar ao Senhor, então, é sinônimo de servir a Deus, tá bom? Se você virar para Êxodo capítulo 5, versículo 1: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me, o quê? Celebre uma festa no deserto. Fábio, era para prestar uma festa? Era para sacrificar? Ou era para servir ao Senhor? Os 3. Era tudo isso junto. Isso é culto. Deus precisava tirar o povo do Egito para que fosse cultuá-lo como nação. Festa, serviço, sacrifício. Tudo isso é culto. E estou falando sério, fui contar lá na Bíblia, tá? Eu posso mencionar aqui várias referências, mas Êxodo 4, 23, Êxodo 5, 3, Êxodo 7, 16, 8, 1, 9, 20, 25 a 29, Êxodo 9, versículo 1, versículo 13, Êxodo 10, versículo 3 e etc. Eu tenho pelo menos 15 passagens até a última praga em que Deus diz que era para Israel sair do Egito para prestar culto a Ele. Acho que é importante prestar culto. Deus ama culto. Deus quer ter festa com o seu povo, né? E o culto, nesse sentido de festa, de serviço, é o que Deus espera dos seus servos. Então, se você imaginasse um rei antigo, né, ele ficava no trono, ele estalava o dedo assim, e alguém vinha trazendo um copo, alguém vinha lá donar uma pena, sei lá o que, alguém trazia, sei lá, alguém, né, estalava o dedo, alguém vinha tocar uma música. Serviço. Quando nós somos resgatados pela mão do Senhor, nós passamos a ser servos dele. O nosso serviço é agradar o nosso Deus, assim como o serviço dos súditos era agradar o rei. O culto é aquele momento em que a gente se reúne para agradar a Deus, para fazer um carinho no coração de Deus. Desculpa a expressão, é estranho, mas é isso, entendeu? Nós viemos aqui para falar bem de Jesus, nós viemos aqui para falar bem das coisas que Deus faz. A gente vem aqui para agradecer, para louvar, para entoar cânticos, para orar a Ele, para buscar a face dele. Isso é sacrifício, isso é adoração, e é o que a gente veio fazer aqui. Só o salvo consegue fazer isso. O ímpio pode estar até dentro do culto. O ímpio pode estar no culto, mas o ímpio não pode cultuar porque não tem Deus como seu Senhor. É por isso que um dia quando Jesus separar os povos, alguns vão falar assim: mas Senhor, expulsamos demônios, falamos em teu nome, cantamos não sei quantas coisas, tal. E ele vai falar o quê? Nunca vos conheci. Porque o fato de estar junto não significa que seja salvo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter certeza é de que nós somos salvos por Jesus, porque Jesus está recebendo o nosso culto. Portanto, é imperativo que aquele que presta culto tenha sido salvo pelo sangue de Jesus, assim como os israelitas foram preservados na 10ª praga pelo sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas.
né? Então, quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, o que acontece com eles é sinônimo do que ele fala em Colossenses. Você não precisa abrir, quando ele fala que Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem foi transportado? Foi transportado para fazer festa, para celebrar o Senhor, para cultuar ao Senhor. É isso que ele espera. Ele me comprou para adorar a Ele. Ele comprou você para adorar a Ele, para exaltar o nome do Senhor, para viver, para glorificar. Essa é a razão da nossa existência. Mas tem alguém que não quer a adoração a Deus. E quando a gente visita as páginas de Êxodo, a gente descobre que havia um oponente. Moisés disse para Faraó: deixa o povo sair para servir ao Senhor. Deus mandou dizer isso. Mas tem um oponente ali que fala: não vai sair coisa nenhuma, E se o Egito representa nesse contexto o mundo, o império das trevas, o rei do Egito seria quem? Satanás. O próprio Satanás. Nós sempre vamos enfrentar a oposição do diabo para que o culto não aconteça, para que não possamos. Deus nunca vai me impedir de cultuar Ele. Quem não quer que eu cultue a Deus é aquele que queria usurpar a adoração para si mesmo, ele tem nome. Eu vou visitar Isaías, daqui a pouco eu vou voltar aqui para Êxodo, tá? Só para contextualizar alguns aqui. Isaías capítulo 14, versículo 12. Não vou me deter muito aqui, só para ler, tá? Diz assim: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva. Essa estrela da manhã, em algumas traduções antigas, é Lúcifer, anjo de luz, tá bom? Que na sua Bíblia não vem assim, Pelo menos a minha não vem. Mas como caíste do céu, Lúcifer, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Essa é a gênese de Satanás. Quando Lúcifer, que estava na presença de Deus, decidiu que ele não prestaria adoração a Deus, mas ele seria o Deus e o alvo da adoração no céu. Eu vou subir ali, eu serei semelhante ao Altíssimo, a adoração será para mim. E o Senhor fala: não, Senhor, você vai descer. Satanás odeia a adoração a Deus. E se ele puder impedir o povo de Deus de fazer a adoração, ele o fará. Olha Êxodo capítulo 5, versículo 2. Olha o que Faraó disse. Moisés tinha dito: deixa o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Versículo 2. Respondeu o Faraó. Olha que resposta agressiva. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça a voz e deixe de Israel. Quem é Deus? Não sei, Jeová, nunca ouvi falar. Não conheço o Senhor, e tampouco não deixarei Israel. Se você conhece um pouco da história egípcia, já estudou na escola, você sabe que o Egito tinha vários deuses. Mas o Deus dos deuses, na mitologia egípcia, era o Faraó. Faraó era o próprio Deus acima de todos os deuses. E é por isso que, se o Egito pode ser comparado ao mundo, ou ao império das trevas, então o Faraó, neste caso, metaforicamente, é o próprio diabo. E ele fala exatamente isso. Quem é Deus? Quem é Deus? Eu sou Deus. Não conheço o Senhor e não vou deixar o povo sair. E aí então o Senhor envia 10 pragas sobre o Egito, para provar que ele reina sobre todos os deuses. Isso é um estudo incrível, incrível, que um dia, se der tempo, a gente fará, não sei se aqui, num retiro, não sei aonde, mas em cada praga o Senhor lança os seus juízos sobre uma divindade egípcia, e a última o Faraó, porque ele se colocava acima dos deuses. Então, já que o Faraó disse: eu não conheço o Senhor, o Senhor fala: eu vou mostrar para você quem eu sou. Mas esse não é o assunto de hoje.
Satanás é escravizador, ele é um tirano. Ele não abre mão da adoração dos seus servos, dos seus escravos. Quem é que são os escravos de Satanás? Aqueles que ainda não foram lavados pelo sangue de Jesus. Graças a Deus que nós somos salvos, amém? Amém. Nós não somos mais desse jeito, não somos mais escravos e ele não pode impedir a nossa adoração. Mas ele não descansa. E o fato de ele não poder impedir a nossa adoração não significa que ele não possa colocar obstáculos no nosso caminho para que nós não o adoremos. E hoje eu vim trazer um estudo bem rápido, tudo isso é de introdução. Eu vim trazer um estudo bem rápido, mostrando nessas passagens de Êxodo 4 ações de Satanás ou de Faraó no sentido de impedir a nossa adoração integral. Porque às vezes eu posso ter uma adoração parcial a Deus. Eu posso adorar a Deus com minha voz, mas não com meus atos. Eu posso adorar a Deus com meus atos, mas não com meus bens. Eu posso adorar a Deus com meus bens, mas não com sei lá o quê. Só que Deus quer uma adoração integral. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que andei aprendendo, lendo por aí, né? Ouvindo, e que fizeram muito bem para mim. Porque nós estamos falando sobre como cultuar o Senhor. Eu creio que todos aqui querem cultuar bem a Deus. Acho que todo mundo aqui tem o desejo de, quando atravessar a porta, falar assim: eu já tive comunhão com o Senhor, eu prestei adoração, Ele recebeu meu louvor, estou bem com Jesus, né? É exatamente isso que a gente quer falar aqui. Então, eu quero começar, são 4, tá? Êxodo 5, 6 a 9. Então, era uma história de adoração no deserto, ok? Temos aí 4 elementos importantes. Então, Êxodo capítulo 5, versículo 6. Moisés e Arão, ainda nenhuma praga tinha acontecido, eles foram falar com Faraó, e Faraó, naquele mesmo dia, versículo 6, deu ordem aos superintendentes do povo e aos capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis delas. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então vamos supor que os israelitas tivessem que fazer cada um 300 tijolos por dia. Aquela palha para o tijolo era fornecida pelos próprios egípcios. O faraó falou: está sobrando tempo para esse pessoal, eles estão muito folgados, pode parar de oferecer a palha, eles que busquem a palha e tem que fazer os mesmos 300 tijolos. Bem justo. Dobrou o serviço ou triplicou, né? E aí então os israelitas foram se queixar. Versículo 16: palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. E o faraó respondeu: estais ociosos, estais ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora e trabalhar. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então, eu vou chamar aqui de primeira estratégia o excesso de compromissos. Uma das estratégias satânicas para que a gente não consiga estar na casa de Deus é acabar com a nossa agenda. E se você é CLT como eu, você sabe do que eu estou falando. E se você não é CLT, mas você trabalha bastante, você também sabe do que eu estou falando. 5h30 da manhã, estamos lá em pé. Chegando na escola às 7 horas. Em época de vestibular, saindo às 18 horas. Chega em casa, tal, isso o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, tem que pôr a casa em ordem. Poeira para todo lado, roupa para lavar, mercado para fazer, compra, isso o quê. Chega sábado à tarde, nossa, tem que ir lá para Vilas Artes ainda. Aí, quando chega domingo cedo, tem alguma coisa. Domingo à tarde tem ensaio, domingo. Calma, eu preciso parar um pouco e ficar na minha casa. O interessante é que nenhum de nós percebe que vivemos num mundo que é movido por dinheiro, e que dinheiro é o nome de uma entidade satânica, Mamon, e que nós vivemos por causa disso, infelizmente, né? E precisamos sempre de um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais.
E você sabe que a corda sempre estoura do lado mais fraco. E o lado mais fraco, ninguém vai falar assim, eu não vou trabalhar segunda porque eu tenho que descansar. Ai de mim se fizer isso. Eu vou tirar de onde? Pontinhos, você entendeu? A gente vive numa correria. Uma correria absolutamente estressante, né? E muitas vezes nós abrimos mão. Quem vive nessa correria sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente abre mão de coisas extremamente importantes. Família, a gente deixa de lado. Eu leio em redações agora, quantos jovens de 18 anos escrevendo sobre pais que trabalham o dia todo e não tem tempo para ver os filhos quando chega a noite. Não estou falando só de igreja. Né? E às vezes a gente chega tão estourado que a gente só quer ver o travesseiro, em banho e cama. E não é culpa sua, nem minha. É um sistema em que a gente vive. Então a gente abre mão de família, a gente abre mão de lazer, a gente abre mão de vida em comunidade, a gente abre mão de uma opção de coisa que é importante, que não é errada não, coisa boa. Mas quando vem toda a sobrecarga, o primeiro lugar que vai sobrar para descartar é o culto. Eu só quero dizer para você que essa é a estratégia de Satanás. Não estou te chamando de culpado, nem de pecador, nem de satânico. Eu só estou dizendo, abre seus olhos e veja se você não está sendo enrolado. Né? Porque a gente acaba aceitando essa sobrecarga. Ou é coisa da faculdade, né? Tem que pegar trabalho, tem que terminar, tem estágio, etc. E é assim para todo mundo. É assim para todo mundo. E me parece que de alguns anos para cá a coisa fica mais frenética, mais intensa, mais acelerada. Talvez quando eu tivesse os 18 anos, eu estava na faculdade, fosse corrida, mas não tanto quanto hoje. É uma loucura. É uma loucura. Né? Mas é mais ou menos isso. Qual era o argumento do faraó? Vocês estão com o tempo sobrando. Vocês estão com o tempo sobrando. Vai trabalhar o dobro agora. Você vai trabalhar o dobro. Você vai ter que dar a mesma quantidade de jogos. Você tem que bater a meta. Bata a meta, bata a meta. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Todos nós precisamos de um dia na semana para parar e contemplar. O sentido do descanso não é ficar deitado e dormir até meio-dia. O sentido do descanso é que você olha, igual um lavrador que está lá no campo, ele põe a enxada assim, ele olha lá de cima da enxada, ele vê tudo aquilo que ele plantou, tudo que está semeado, ele fala, vou curtir o trabalho que eu fiz. Mas a gente não tem esse tempo, porque a gente mal termina um, já tem que começar o outro, mal termina um, já tem que começar o outro. O que Deus fez após o sexto dia, o que ele fez? Deus não estava cansado fisicamente. O que Deus fez foi contemplar a criação. Eu vou olhar o que eu fiz agora. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas Deus não mandou tirar o culto. Deus mandou tirar um dia para descansar. São coisas diferentes. O objetivo de Deus é que nós nos reunamos e cultuemos a Ele. O objetivo de Satanás é que nós não nos reunamos e não o cultuemos. Satanás não pode me impedir de ser filho de Deus. Eu já fui comprado por Jesus. Mas ele pode colocar um monte de enrolação no meu pé. E eu não consigo chegar. Nunca. Nunca. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. O outro caso, um pouquinho para frente, Êxodo capítulo 8, versículo 25. Aqui, estamos na quarta praga, né? A primeira praga foi a água que se transformou em sangue, a segunda foi a das rãs, a terceira foi a dos piolhos, essa deve ter sido horrível, e a das moscas, que destruíram toda a terra. Versículo 25. Chamou o faraó Moisés e Arão e disse, ide, estava cheio de mosca pelas casas de todo mundo, né? Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó, deixar-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe.
e orarem também por mim. Essa é a melhor parte do versículo, né? Só que o faraó pedindo oração. Muito bom. Aí a gente sai contente. Olha, gente, ele pediu oração. Calma lá. Você confia no diabo, meu Deus? Para com isso. Ele não vai se converter. Todo crente um dia falou: por que Deus não converte o diabo e acaba logo? Para, não vai acontecer. Tá? Não ore pelo diabo, isso não vai funcionar. Para ele está destinado ao inferno. Mas a sugestão de Faraó é que a festa fosse onde? Dentro do Egito. Se a festa fosse dentro do Egito, ela deveria seguir os padrões e as conformidades e os combinados de quem? Do Egito. Só que a festa, toda a festa do Senhor tinha que ter um sacrifício. Tinha que ter a ovelha imolada, o boi imolado. E você sabe que para os egípcios, os criadores de gado eram abominação. Quando o povo de Israel entrou no Egito, os irmãos de José, eles disseram: olha, nós somos criadores de gado. E deram para eles uma terra destacada exatamente porque para o egípcio era uma abominação ver criador de gado. Agora você imagine então o judeu, né, imolando boi, imolando ovelha sobre um altar, sangue e tal, e o egípcio arrepiado até o último fio de cabelo, né, de angústia, de abominação que era aquele sacrifício. Aí eles falaram: vão apedrejar a gente, aqui não vai dar para ficar não. O que isso representa? Representa muitas vezes que nós queremos adorar a Deus, mas com os moldes do mundo. Então, é necessário apagar todas as luzes e colocar um monte de lâmpadas. É necessário tocar uma música e todo mundo pulando. É necessário fazer isso ou fazer aquilo. Eu só estou contextualizando, ok? Só estou contextualizando como exemplificação, por favor. Tá bom? Só que a gente precisa adotar uma linguagem que é a mesma que se usa lá fora. A gente precisa adotar valores que são os mesmos que se ensinam lá fora. A gente precisa mudar o nosso discurso e elaborar princípios que são os mesmos que se pregam lá fora. Isso é adorar a Deus dentro do Egito. Só que Deus falou: não é dentro do Egito são adorar lá fora. Não é do jeito deles, é do meu jeito. E foi o que Moisés falou para Faraó: não vai dar certo não. Adorar a Deus no Egito, espiritualmente falando, é a mesma coisa que dizer que nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu de dentro da gente. Eu vou repetir isso. Adorar a Deus dentro do Egito, espiritualmente falando, é a mesma coisa que dizer que nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de nós. E eu quero continuar vivendo como eu vivia antes e adorar a Deus da mesma forma. Isso é impossível. Isso não funciona. Porque Deus não aceita. Então é necessário passarmos por uma reformulação da mente, para entendermos e aprendermos como é que Deus quer ser adorado. Como Deus quer ser adorado. Como Deus quer ser adorado, né? A Bíblia fala que a adoração é por meio de Jesus, não por meio de ninguém. A Bíblia fala, Jesus disse que a adoração é ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia fala que a adoração é em santidade, por isso que cantamos hoje aqui, em santidade do Senhor. A Bíblia fala que a adoração a Deus é em reverência. Jesus pode ser o meu melhor amigo, mas ele continua sentado no trono, sendo o Senhor absoluto, e ele exige reverência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A minha adoração tem que ser conforme ele diz, não conforme eu penso. Ela tem que ser com intensidade, ela deve ser com júbilo. O mundo não entende isso. Uma época eu tive uma camiseta que saiu lá na década de 90, ela era muito macabra, no sentido de que ela era feita com tons de sombra, e você tinha aqui uma figura da crucificação. Então era uma cruz assim, né, e as cruzes ao redor ali, um preto com dourado assim, e as pessoas em volta aqui curvadas, era uma coisa assim, meio lúgubre. Para certo tipo de jovem que você quer alcançar, ela funciona muito bem. Mas um dia eu fui dar aula com essa camiseta, e uma professora que era muito devota de uma santa lá,
falou assim: nossa, que camiseta pesada, que camiseta feia. Eu falei para ela: você acha que foi engraçado o que aconteceu lá? Era colega minha, e não foi engraçado o que aconteceu, foi exatamente isso. Carregar o pecado da gente na cruz, carregar os pecados do mundo todo, como ela fala, não foi brincadeira. O mundo não está preparado para essa mensagem. Eu conheço uma escola cristã que já proibiu professores de falar em pecado. Você não pode falar pecado para o aluninho, porque vai ficar traumatizado, não sei o quê. Então você precisa dar uma baita pincelada no Evangelho para entregar uma coisa gostosa, doce, saborosa, etc. Né? Não é assim que funciona. Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós éramos pecadores. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. O Senhor, e essa é a prova do amor de Deus. Ele morreu por um inimigo dele. E a gente tem que entender isso. A adoração a Deus é assim. Eu saio do mundo e vou para outro lugar, do jeito dele. Agora o versículo 29 fala uma coisa mais interessante. Fala que 8:29, né? Então vocês podem ir, porque o Moisés deu um argumento muito forte, né? A gente vai sacrificar boi, os egípcios vão ficar angustiados com isso, vão apedrejar a gente, não vai dar certo. Tá bom, pode ir, mas não vai muito longe, fica aqui por perto. Uma outra tática de Satanás é restringir o campo da nossa adoração. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Hoje você sai da sua casa e vem até Ana Rosa. Mas se Deus te mandar ir aonde quer que for, você vai. O diabo não pode restringir o alcance do nosso ministério. Eu vou repetir essa frase em tom de autoridade pastoral. Satanás não vai definir o alcance do ministério. Amém. Não é ele quem define até onde a gente vai. Quem define é Jesus. Fica aqui no bairro, tá? Não vai no bairro vizinho, não. Eu não tenho que ouvir sugestão de Satanás. Não atravessa a cidade para a igreja. Você não tem que ouvir opinião de Satanás. Você tem que ir onde Deus te mandar. Eu vou repetir pela terceira vez, mas o que eu vou falar agora, eu estou falando no nome da igreja, mas fale para a sua vida também, viu? Satanás não vai definir o alcance do meu ministério. Diga isso, vamos lá? Satanás não vai definir o alcance do meu ministério. Não é da conta dele. Em nome de Jesus, não é da conta dele. E uma outra forma de ele restringir o nosso ministério é pelo desgaste. Estou cansado. Todo final de semana, sempre as mesmas coisas, sempre a mesma hora, sempre a mesma. Eu estou cansado. E cuidado com essa estratégia que ela é de Satanás. Porque a gente para de olhar o que a gente está fazendo para Jesus, a gente começa a olhar muito para o redor. E Davi diz no retiro, quando a gente começa a olhar muito para os arredores, a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco, a primeira coisa que vem é o desânimo. Se eu ficar olhando para os lados, eu sempre vou encontrar um motivo para desanimar. Se você ficar olhando para mim, você sempre vai encontrar um motivo para desanimar também. Jesus não chamou a gente para ficar olhando para os outros. Jesus chamou a gente para olhar para Ele. Para olhar para Ele. Então a gente precisa interpretar esses desgastes exatamente como aquilo que eles são: estratégia satânica. Esses desgastes são estratégia de Satanás para restringir nosso ministério. E você pode vencer em nome de Jesus. Amém. Eu tenho que me rebelar contra essa estratégia. Eu tenho que me levantar contra essa estratégia. E parar de dar ouvido para lorota. Né? Vou mais para frente. Êxodo capítulo 10. Então, eu espero que Jesus esteja falando no seu coração. Porque pode ser que você esteja sendo alvo de uma dessas setas.
Pode ser que você esteja caindo numa dessas conversas. Pode ser que de uma forma o nosso inimigo esteja impedindo a sua adoração por um desses aspectos. Eu não sei, não conheço a tua vida, mas eu estou trazendo a palavra de Deus e você deixa que o Senhor use o teu coração. Êxodo 10, versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Tinha acabado de cair uma chuva de pedras, devastado as plantações, gado morreu, foi uma coisa horrorosa. Aí até os oficiais do Faraó falaram: para, você não está percebendo que eles estão arruinando o nosso país? Libera logo, manda embora daqui. Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças: vede, pois tendes conosco más intenções. O Faraó falou: espertinhos, né? Quer ir embora com todo mundo, né? Não será assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor. Por isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então Moisés falou: nós vamos com os filhos, com os bens. E qual foi a resposta de Faraó? Não, vão só vocês. Mulheres e crianças ficam. Essa é a terceira estratégia. E ela é especificamente para você que já tem seus filhos. Eu quero falar em nome de Jesus aqui. Satanás não pode mais me impedir de chegar à presença do Senhor, porque eu já fui salvo. Mas pode ser que ele queira impedir meus filhos de chegar à presença do Senhor. E ele não tem esse direito. Vou falar de novo. Ele não pode impedir a mim e a minha esposa de estar na presença do Senhor, porque o sangue de Jesus foi colocado sobre nós. Amém. Mas ele pode querer impedir que meus filhos cheguem a conhecer o Senhor. E foi isso que Faraó fez. Vai, vocês podem ir, as crianças ficam comigo. Não! Não, em nome de Jesus. Nossos filhos vão conosco. Amém. Amém. O que foi? Nós temos uma promessa do Senhor em Atos 16, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É muito bonito a gente poder se apoiar nessa promessa. Falar: Deus tem uma promessa para mim, eu creio no Senhor Jesus, Ele vai salvar a mim e a minha família. Mas isto não significa que eu não tenho responsabilidade na condução dos meus filhos ao pé da cruz. O Senhor tem uma promessa para mim, mas a responsabilidade é minha. O meu ministério evangelístico começa na minha casa. As primeiras pessoas que eu tenho que levar aos pés de Jesus são meus filhos. Eu não estou falando cronologicamente, eu estou falando que eu tenho que ter o foco nisso. São meus filhos. Ontem, e aqui eu não falo para engrandecimento, né? Mas teve um momento que eu olhei a Heleninha e foi muito legal. Porque a Carol foi cantar, né? A Carol pegou o microfone e estava com a mão assim. A Helena do lado dela assim. Tamanho dela aqui. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios 22, que fala: ensina a criança. Você leu errado. Ensina a criança no caminho. Não é para ensinar o caminho, é para ensinar a criança no caminho. Isso significa que eu vou no caminho e eu ponho a criança comigo no caminho e ela aprende comigo. Não é para esperar que a Selma, a Mônica, quem mais está lá em cima? Quem está lá hoje? A Priscila, quem mais está lá? Quem? A Lia, quem mais está lá em cima? Enfim, todos vocês. Não é para esperar que o pessoal que lida com criança traga o evangelho todo. É responsabilidade minha. Levar a pregação dos meus filhos. Sabe por que a criança tem que ir no caminho?
Porque eu venho para cá, venho adorar a Deus, eu e minha esposa, e eu espero que os meus filhos vejam a importância e o valor que eu dou ao culto. E sabe por que tem que ser na infância? Porque até 7, 8 anos, o que o pai e a mãe falam em casa, a criança assina embaixo: meu pai falou, minha mãe disse. Então se falou é verdade. Depois quando tem 12 anos, 13 é o contrário. Meu pai falou A, então é Z, né? Minha mãe falou branco, então é preto. Mas nesse primeiro momento eles acreditam em tudo. E tem que ser assim mesmo. Então quando a criança vem e vê o pai devoto e vê a mãe cultuando, ela entende aquilo é importante. Ela pode começar a imitar sem entender o que está acontecendo. Mas um dia a graça do Senhor alcança. O Espírito convence de pecado. A pessoa percebe que precisa ter um encontro, que precisa ter um Salvador. E Deus começa a escrever uma história para a próxima geração. Meu querido e minha querida, o lugar dos seus filhos é no culto. No culto. Deixar a criança fora do culto é estratégia do diabo. Vai você, deixa a criança aqui. Deixa a criança aqui. Deixa a criança aqui. Quantos aqui são famílias benditas do Senhor e sabem disso? Famílias benditas do Senhor fazem tudo junto com o Senhor. Vou repetir isso. Famílias benditas do Senhor fazem tudo junto para o Senhor. Amém? 4. Estou acabando. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então vieram aí os gafanhotos e tal, e veio a nona praga. Vieram as trevas. Uma escuridão total, as pessoas não conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz. Aí versículo 24. Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Aí Moisés respondeu: também tu tens de nos dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir o Senhor, até que cheguemos lá. Aí a Bíblia fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó mais uma vez. E aí vem a última praga. Entendeu a história? Pode ir, vai, leva a mulher, leva a criançada, mas deixa aqui os seus bens. Não serve, Faraó. Meus bens vão comigo também, porque eu nem sei o que eu vou apresentar. E a Raquel falou uma coisa aqui, não foi combinado, mas ela colocou aqui que o dízimo, a oferta que a gente dá, é adoração a Deus. É adoração a Deus. É um ato de gratidão e é culto. É culto. Porque Deus é fiel e tem sustentado as nossas vidas. Isso. E a gente, não que Deus precise do nosso dinheiro, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, mas Ele quer a atitude grata do coração e de confiança em Deus. Está aqui, um pouco de tudo quanto o Senhor tem me dado. Faraó queria ficar com os bens. Assim como Satanás tenta dominar muitas vezes a nossa área financeira, a nossa área material. Então, vai lá, mas deixa, como se ele dissesse, eu vou gerenciar as suas finanças. Não vai não. Em nome de Jesus, Satanás não vai pôr a pata nojenta dele sobre os nossos bens. Eles são do Senhor. Eles são do Senhor. Os nossos bens são do Senhor. Amém. O carro que você dirige é do Senhor, a roupa que você veste é do Senhor, a cama em que você dorme é do Senhor, a casa em que você habita é do Senhor, o computador que você usa é do Senhor, o relógio que você tem é do Senhor, é tudo do Senhor. E foi por isso que Moisés falou essa frase incrível: nem uma unha ficará. Satanás, para você não fica nem uma unha, é tudo do Senhor. Amém. Quantos aqui tem ousadia de falar assim: nem uma unha da minha vida vai ficar para você? Amém. Nem uma unha da minha vida vai ficar para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos,
como a gente vê, como o diabo é ardiloso, ele é matreiro, e como ele tenta nos enrolar. Eu hoje não vim acusar ninguém de pecado, não é essa a intenção. Eu vim aqui mostrar 4 formas que o diabo usa, e eu nem vim esgotar o assunto, eu só estou lendo um trecho de Êxodo apenas. Pode haver outras estratégias de Satanás. Eu só vim mostrar 4 aspectos pelos quais muitas vezes ele nos enrola. Ou ele acaba com a nossa agenda, né? Ou ele então tenta pegar só uma parte da nossa família e guardar outra para ele, ou então ele quer ficar com os nossos bens e governar a nossa vida financeira, né? Ou então ele quer impregnar no nosso coração, na nossa mente, os valores do mundo para que a nossa adoração saia deformada. Mas é tudo estratégia satânica. Eu não preciso ser escravo de nenhuma delas, nem você. Deus quer uma adoração integral. Então, a minha oração nessa noite é: que o Senhor sonde o nosso coração. Que você agora deixe o Senhor sondar o nosso coração. Em qual área a sua adoração tem sido furtada, subtraída pelo diabo? Em qual área? Nas suas prioridades, no seu tempo, nos seus bens? Em qual área o Senhor tem, o diabo tem roubado da nossa adoração? Você, obviamente, você quer apresentar a adoração devida a Deus, como Ele merece. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu só vim abrir seus olhos para que você se levante e diga: Satanás, eu não aceito mais isso na minha vida. A minha oração, em segundo lugar, é que o Senhor nos convença da necessidade de mudança, se for o caso. Se eu estiver sendo enrolado, enganado pelo diabo, que o Senhor me mostre claramente e me dê força para mudar minha atitude diante da situação. E a minha terceira oração aqui é que o Senhor nos livre do jugo do diabo em qualquer área, para que nós possamos servir, sacrificar, celebrar, cultuar a Deus como Ele merece. Posso orar com vocês? Coloque sua cabeça, feche os olhos. Senhor, na tua presença, Pai, eu peço que o Senhor nos revista da autoridade que há no nome de Jesus. E eu venho à tua presença aqui, Pai, rogar que o Senhor libere todo este povo para adorar o Senhor completamente. Como disse Moisés a Faraó, nós não queremos deixar uma unha da nossa vida para trás. Queremos aprender a cultuar o Senhor em plenitude, em plenitude. Aqueles, Pai, que têm sido soterrados, sufocados pela agenda do dia a dia, da semana, Pai, libere e dê estratégias. Libere e dê estratégias. Todos nós precisamos levantar sustento. Todos nós precisamos governar e tomar conta dos nossos afazeres, temos nossas responsabilidades. Mas o Senhor certamente tem uma saída para que todos nós possamos cultuar o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Mostre a porta de saída para aquelas pessoas que gostariam de ter essa oportunidade mais larga e não têm encontrado. Mostre a porta, Senhor, que eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Aqueles, Pai, que têm procurado, eventualmente, adorar o Senhor de uma forma mais folgada, mais laça, com menos reverência, ou ainda acreditando em valores do mundo, ou tentando fazer uma combinação de pensamentos, enfim, qualquer coisa, Pai, que seja do Egito, que esteja dentro de nós ainda e que impeça a nossa adoração integral ao Senhor, remova em nome de Jesus. Remova agora, Pai, em nome de Jesus. E que nós entendamos que para o Senhor a adoração tem que ser como o Senhor quer. Pai, nós reclamamos para o reino do Senhor Jesus os nossos filhos, que o Senhor nos deu como herança do Senhor, com a responsabilidade de educá-los para o Senhor. Eles não são nossos, mas agora eu oro por todos aqueles que têm filhos aqui, Pai. Aqueles que terão um dia
que possam usufruir dessa bênção desde já, mas por aqueles que já têm filhos, agora nós pedimos e reclamamos para nossos filhos para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, aqueles que têm sido enredados nos bens ou na situação financeira, liberte agora, Pai, liberte, porque o que o Senhor tem nos dado veio do Senhor e pertence ao Senhor, e Satanás não tem direito de colocar. Pai, se existem pessoas aqui que ainda não aprenderam a contribuir, a dizimar, a dar oferta, toque os corações, Pai, e venha convencer. Isso é obra do Teu Espírito, isso não é obra de pastor nenhum, é o Senhor quem faz essas coisas, mas é desejo do Senhor que as pessoas possam contribuir. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, venha, Pai, trabalhar nos corações, nas almas aqui, nas mentes, para que o Senhor receba a adoração que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém, amém.